Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te contar sobre as possibilidades de saídas do estádio Beira-Rio. Aliás, já tem uma que está praticamente confirmada, mas vários outros nomes podem deixar o Inter. Afinal de contas, tá contratando pra caramba ou existe a possibilidade de várias contratações e é óbvio que também saídas deverão acontecer, principalmente por alguns fatores. Folha, grupo muito longo ou inchado e até mesmo questões de estrangeiros. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Gente, vamos lá, eu não vou fazer uma lista por posições, porque eu vou tentar colocar o que está mais quente, o que está mais perto de acontecer do que qualquer outra coisa. E tentar aqui pontuar exatamente a situação de cada um desses 8 atletas que são os mais cotados para sair. Nesta lista, por exemplo, não vai estar o Maurício, que seria um cotadaço para sair, para ser vendido, porque o Inter está dizendo, olha, eu tenho dinheiro da Liga, tentei contratar um outro meio-campista top, né, que seria um Scarpa, um Everton Ribeiro, não consegui, e vou repor esta situação com a permanência do Maurício, pelo menos até a metade da temporada. Então, ele não está nesta lista de saída. Mas tem, por exemplo, outros jogadores. Vou começar com esse que está com uma porta longe do Beira-Rio, Nico Hernandes. O Internacional chamou o empresário do Nico Hernandes para conversar, é um português, inclusive o mesmo do Daverson. E o cara estava no Beira-Rio para falar com o Inter, eu até imaginei quando soube dessa história, falei, será que o Daverson está indo para o Beira-Rio? Não. O Inter comunicou que não conta mais com o jogador, agradeceu os serviços dele, mas dizendo o seguinte, olha, Nico Hernandes, nós temos muitos estrangeiros e estamos contratando outros caras para ataque, aí um Borré, um Alário, e nós precisamos liberar porque o Inter vai ficar com 10 estrangeiros, só tem vaga atualmente para 7 jogarem. E ele foi o primeiro a ser liberado, tá indo para o São Lourenço. A gente ainda não tem as condições do negócio, mas a tendência é que seja apenas liberado para seguir sua vida pelo salário. E ele é o primeiro cara, principalmente por uma questão de estrangeiros, embora o Inter ainda busque um zagueiro, mas vai tentar um zagueiro brasileiro, saiu o Moledo, saiu ele, para compor ali o elenco e não colocar aí mais um estrangeiro, esta é a tendência. O outro cara, esse também está perto de sair, é Pedro Henrique. Pedro Henrique tem uma proposta do time do Odair Hellmann lá no mundo árabe para ganhar mais do que ele ganha aqui. Na verdade, o dobro do que ganha aqui. Aqui ele ganha 500 mil, lá vai ganhar 1 milhão. O Inter pagou 1 milhão de euros por ele e quer repor grande parte do valor que pagou lá atrás para o clube turco para trazer ele da Turquia. Só que o time do Papito começou lá com 200 mil dólares, 200 mil euros o empréstimo. Esse valor está subindo, eles estão negociando mais. O Inter está dizendo, ó, é empréstimo o contrato tá, que eles querem, é uma temporada só para ver. E o Inter está tentando pelo menos chegar perto desse 1 milhão de euros para repor o que investiu e aí automaticamente libera o Pedro Henrique. Tentou com o Fernando, aquele ex-Palmeiras que está no Red Bull lá da Áustria, mas não conseguiu o empréstimo dele. Essa é uma negociação que está travada, até porque o Inter está focado todo na Alemanha para trazer Borré e companhia. Outra questão é volante. Tem 2 volantes que estão perto de sair, que tem possibilidade de sair. Esses 2 estão perto de sair. Nico Hernandes e Pedro Henrique estão na porta de saída. Os outros 2, o Gabriel e o Campanharo, são jogadores que naturalmente vão se colocar na janela, mas que eu não posso cravar nada porque não tem nenhum negócio encaminhado. O Gabriel corre risco de acontecer a mesma coisa que o Lindoso. O Inter cometeu um erro recentemente com o Rodrigo Lindoso, já na gestão do presidente Alessandro Barcelos. O Lindoso renovou com o Inter por mais um ano, e o Inter, em fevereiro, viu que não ia utilizar ele, liberou para o Ceará pagando parte do salário, pagando coisa de 60 mil mensais para o cara jogar lá no Ceará. Foi um erro ali. Agora, o Inter renova com o Gabriel e está contratando, pelo menos quase conseguiu o Fernando que foi para o Vila Nova. É uma tragédia pessoal, não vou culpar, não vou falar que é chapéu, não é nada. O cara teve um problema familiar, disse, cara, olha só, ele largou um salário de 800 mil no Inter para ir para um de 30 mil no Vila Nova, por conta de que ele quer ficar com os familiares, pelo menos até metade do ano. E isso fez com que o Internacional perdesse esse volante. Mas está tentando o Thiago Maia do Flamengo, por exemplo. Tem Thiago Maia, tem o Arangues, tem o Matheus Dias, tem o próprio Rômulo, que acaba de ser comprado do Atlético. Existe um cenário muito real, muito concreto, em que o Gabriel saia e o Campanaro também. O Campanaro a gente não sabe qual time, mas o Gabriel, um cara que renovou recentemente, o contrato dele era só até dezembro, o Inter renovou por 500 mil, por isso a ligação com o Lindoso, renovou por 500 mil, por mais algumas temporadas com ele, e o cara tem possibilidade de sair, porque tem muito primeiro volante, o Bahia já sondou, o Cruzeiro já sondou também.
Então, numa dessas, né, ele vai acabar deixando o estádio Beira-Rio o volante Gabriel, justamente por conta dessa falta de espaços de volante. Mas ele e o Campanharo ainda não se tem nenhuma sinalização de saída. Luiz Adriano é outro. A situação do Luiz Adriano é um cara com contrato somente até metade do ano, então já pode sair com liberação facilitada, assinando pré-contrato. É um salário relativamente baixo. Ele ganha 250 mil mensais e mais 25 mil a cada vez que entra em campo, pelo menos 45 minutos. Então um salário que vai dar de 200, atualmente é 250 porque ele não está entrando muito em campo, né? Mas 250 mil. É um salário relativamente baixo, até para centroavante é quase nada, mas é um cara que, né, então não deve usar. Se chegar a proposta, se falou do Santos, mas o Santos nunca efetivou, chegar a proposta vai acabar saindo. Tem outro cara que naturalmente vai perder espaço e que a gente acredita que vai poder sair, que é o Depena. Depena fez uma temporada bem abaixo da expectativa no último ano. A gente já sabe que tem uma questão pessoal, que o pai dele teve câncer, ele não conseguiu render o esperado, mas prometeu que não vai abaixar a cabeça e vai tentar esse ano. Problema, o Inter, contando com o Borré e o Alar, que já foi confirmado e tal, 8 estrangeiros, só podem 7. Existe uma tendência para a saída de um. Não acredito em saída do Gumalo, acredito muito mais em saída no Depena. Mas acho que assim, ó, o Depena eu tô colocando na lista, o Gumalo não. Mas um dos dois, se o Inter tiver que escolher saída, vai escolher e vai a tendência que saia. Eu não acredito que o Inter vai ficar pagando salário para um estrangeiro a mais, sabendo que só podem 7 na súmula. Ah, mas JB sempre tem lesão, cartão, na Libertadores podem todos. Mas não é bom, porque tu corre um risco danado de... O Arangues não vai sair, o Ener Valencia não vai sair, o Rocher não vai sair, o Mercado não vai sair e tal. Então, de ficar pagando esses caras para ele nem concentrarem. Então, acredito que se tiver uma marca boa, tenho certeza, na verdade, pro Depena, ou se bobear até pro Gumalo, se bem que o Inter tá mal de zagueiro agora, vai tentar fazer o negócio. Tem 2 outros nomes que estão nesta lista, mas estão bem frios porque a gente não tem nenhuma sinalização de saídas. A primeira, e na verdade tem um que ainda pode ser usado. O primeiro é Tauan Lara. O lateral esquerdo, o Inter procura um lateral esquerdo. Trouxe o Dalbert e não deu certo, tá no mercado procurando lateral, foi no Iago e tentou outros nomes, não tá conseguindo, mas o Inter quer lateral esquerdo porque não confia no Tauan Lara para reserva. Tauan Lara já teve possibilidades, mas não saiu ainda. É um cara que o Inter quer negociar. Se chegar a proposta, vai. Então não tem assim uma definição dele, mas é um cara que está na porta de saída, só não coloco ele como negociação quente porque não teve clube ainda negociando o jogador. E o outro é Gabriel Barros. Mas aí a questão, o Cudê viu o Gabriel Barros no final do ano passado evoluir, colocou ele no último jogo do Brasileirão e gostou do que viu. E dizem que o Gabriel Barros vai jogar o Campeonato Brasileiro. A informação, inclusive, que o empresário trouxe uma situação, brasileiro não, gaúcho, trouxe uma situação na janela agora para ele e que o Inter disse assim, deixa eu olhar esse cara, o Cudê quer olhar ele no estadual. Se ele for bem no campeonato estadual, vai ficar. Se ele começar agora titubeando, o Inter vai liberá-lo. Então são os 8 jogadores. Do Nico Lopes e o Pedro Henrique. Nico Hernandes e Pedro Henrique estão praticamente saídos. O Gabriel e o Campanharo, que tem que sair porque tem volante. O Inter quer um volante mais... mais titular do que eles, ou com mais nome, seria o Fernando, não conseguiu, estão no Thiago Maia para isso. O Luiz Adriano, que já expliquei o contexto da performance, o salário é baixo, então tem como conseguir realocar. O Depena por conta da questão dos estrangeiros, e é esses 2. O Tauan Lara, que está bem frio, porque ainda não sabemos o time, e o Gabriel Barros, atacante que o Inter quer observar no começo, pelo menos prometeu, que quer observar no começo do gauchão, mas numa dessas, né, tá chegando tanto nome com estrela, tá chegando tanto nome famoso, que pode ser que o cara baile antes, já começa a pré-temporada, vem um time querendo ele, e o Inter libera o Gabriel Barros para seguir a sua vida. Foi comprado por 2,5 milhões de reais com a ajuda de um investidor que o próprio jogador conseguiu para tirar lá do Ituano, mas por enquanto não brilhou tanto aqui. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.